Olá! Hoje eu começo o programa falando sobre um livro que a Palavra de Deus nos apresenta. É o livro da vida. Você sabe que livro é esse? Você sabe que o seu nome, ou o meu nome, pode estar no livro da vida? Interessante que Apocalipse fala o seguinte, Apocalipse 3, verso 5 diz o seguinte: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco e eu não tirarei o nome dessa pessoa do livro da vida. Ora, se eu receber a vitória, ou seja, a salvação, o meu nome estará no livro da vida, isso indica que, porventura, o meu nome pode ser retirado do livro da vida? Será que uma vez que o meu nome está lá, ele já não vai estar marcado para sempre? A Bíblia, será que diz que o meu nome pode ser retirado do livro da vida? E esse nome, quando é inscrito lá, Deus escreve o seu nome do livro da vida. Como entender isso? Que livro é esse? Esta e muitas outras questões vamos aprender agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E este já é um chavão do programa Na Mira da Verdade, porque de fato nos conectamos. Estamos ao vivo pela rede de rádios Novo Tempo, estamos ao vivo pela rede de TV Novo Tempo, estamos ao vivo através da internet, alcançando o mundo inteiro. E onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa, sinta-se abraçado por mim e pelo professor Leandro Quadros, e é um prazer ter a sua companhia. Obrigado, dá licença, já estou entrando aí na sua casa, participe do nosso programa. Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas e tenha certeza que elas estarão na mira da verdade. Todas elas serão respondidas à luz da palavra de Deus. Esse é um programa onde nós estudamos esse livro, porque muitas vezes nos deparamos com dúvidas, com questionamentos. Lendo a Bíblia, tem algumas coisas que a gente não consegue entender, não consegue compreender, pois aqui você tem a chance de desvendar essas dúvidas, esses questionamentos que às vezes acontecem no nosso estudo diário da palavra de Deus. E se você ainda não está estudando a palavra de Deus, eu convido a você a folhear essa Bíblia e a ler, pedir a Deus que te oriente, porque muitas vezes nós achamos que é difícil ler a Bíblia. Na verdade, não é difícil, nós temos que pedir sim, para que Deus nos dê o discernimento e Ele vai fazer isso, porque afinal de contas, é a sua palavra e Ele quer que nós aprendamos sobre o que Ele tem para a nossa vida, porque eu acredito que esse livro é o nosso manual de sobrevivência. Aqui nós conseguimos encontrar a felicidade da vida. Se você ainda não tem esse hábito de estudar a palavra de Deus, aproveite, leia o livro sagrado, aprenda essas verdades bíblicas, creia no que aqui está escrito e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito mais feliz. Esse é o programa Na Mira da Verdade que começa agora. Vamos cumprimentar meu amigo professor Leandro Quadros. Já está preparado aí para as milhares de perguntas que vão chegar e que você vai responder algumas, meu amigo? Pois é, amigo. Espero que sim, amigo. Eu vou começar o programa, Tito, pedindo desculpas aqui para algumas pessoas, por quê? E o que aconteceu, rapaz? Eu estive em Belém e no Rio esse fim de semana e recebi, Tito, muitas pessoas que mandaram um abraço grande para você, né? E ao mesmo tempo elas me deram bilhetinhos, papéis para a gente mandar abraços para eles e tudo. Eu quero pedir perdão aos amigos porque eu me esqueci desses bilhetes hoje. Né? Então, eu saí com muita pressa, deixei esses bilhetes no meio de um livro meu, mas eu prometo que no próximo programa eu trarei esses bilhetes, nós vamos mandar aí uns abraços para vocês, tá? Que Deus nos abençoe no estudo de hoje, com certeza Deus vai ter coisas novas para nos mostrar na sua palavra hoje. Isso mesmo, professor. Mas a gente não pode deixar de mandar abraço às pessoas que nos ouvem através da Rádio Novo Tempo, às pessoas que nos assistem através da Sky, canal 14, e um recadinho para você. Você que é de São José dos Campos,
Você que está aí nos assistindo pela Sky, você pode avisar os seus amigos aí que o canal de São José dos Campos mudou. Era 30, passou a ser 31. A partir dessa segunda, o canal de São José dos Campos passou a ser 31. Então avise os seus amigos aí e nós estamos no ar. Não saímos do ar não, estamos no ar no canal 31, tá bom? Aí São José, Jacareí, o pessoal da região aqui do Vale do Paraíba podem nos assistir através do canal 31, canal aberto UHF. Professor Leandro Quadros, já vamos começar quente, meu amigo. Vamos, amigo. Porque a pergunta é a seguinte, a Bíblia fala de que o nosso nome pode estar no livro da vida. A partir do momento que aceitamos a Jesus, o nosso nome pode estar no livro da vida. Agora, existe a possibilidade, se o meu nome já estiver no livro da vida, ele ser apagado por Deus, professor? Deus pode apagar o meu nome do livro da vida? Olha, essa pergunta, amigo Tito, é muito importante porque ela vai nos mostrar uma coisa, de que mesmo Deus nos dando o plano de salvação, nos oferecendo a salvação e nós tendo aceitado este plano, nós podemos um dia negar este plano de salvação. Porque Deus, Ele não vai levar realmente ninguém ao céu pelo colarinho, de maneira obrigada. Então eu queria ler aqui 2 textos que nos mostram que é sim perfeitamente possível a pessoa ter o seu nome riscado do livro da vida. O livro da vida, como o amigo Tito bem falou, é um livro no céu, é um registro no céu onde tem o nome, os nomes das pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, né? Alguém pode perguntar, mas por que Deus precisa disso? Na verdade, os registros celestiais existem mais por causa dos anjos, não é? Então nós lemos, por exemplo, em 1 Pedro 1,12, que os anjos anelam entender o plano de salvação. E em Daniel 7, 9 e 10, os anjos são mencionados naquela cena de juízo, porque os anjos têm que entender a maneira como Deus lida com o pecado e os pecadores. O livro da vida é uma das maneiras de Deus prestar essas contas, diríamos assim, para o universo. Agora, que textos nós podemos utilizar para mostrar que realmente o nome de uma pessoa pode sim ser riscado do livro da vida? Eu vou ler aqui alguns textos. O primeiro deles se encontra em Êxodo, capítulo 33. Esse é um texto muito esclarecedor, porque é um texto onde o próprio Deus dá a sua opinião sobre o assunto. Êxodo 32, 32 e 33. É um texto onde Deus mesmo dá a sua opinião sobre o assunto. E aqui o texto diz o seguinte: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aqui Moisés estava intercedendo pelo povo de Israel. Deus havia feito uma proposta a Moisés da seguinte maneira: olha, esse povo é rebelde, não quer me seguir de jeito nenhum. Permita que eu castigue esse povo, liquide-os e eu faça uma nova geração de você. Deus queria mostrar para o universo que Moisés realmente era digno daquele posto ali de intercessor, entre aspas, não é? E aí Moisés fala assim: olha, se for para o Senhor não perdoar este povo, que o Senhor risque o meu nome do livro da vida, ou seja, não quero ser salvo junto com eles. E aí Deus fala no verso 33 o seguinte: não, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, ou seja, aquele que realmente se afastar de Deus e não quiser um compromisso com Ele. Esse é um dos textos que nos mostra que realmente Deus risca sim o nome de uma pessoa do livro da vida. Por quê? Hoje eu posso estar com Cristo, ter aceitado a Cristo como Salvador, mas pode chegar o dia em que eu, por livre e espontânea vontade, me desligo dele. Que há essa possibilidade. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 5, versículo 4. Nós precisamos, amigo que nos acompanha, aceitarmos o texto bíblico como ele está, interpretarmos da maneira como ele está e não tentarmos justificarmos muitas vezes uma crença errada nossa e deturparmos o texto, como fazem alguns, por exemplo, que creem na dupla predestinação, né? Alguns creem assim: não, já que Deus predestina alguns para se salvar e outros para se perderem, aquele que está predestinado para se salvar não se perde mais.
Isso é uma aberração teológica e nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Até porque Gálatas 5:4, olha o que diz aqui. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Paulo é muito claro em dizer o seguinte, que o indivíduo que já estava na graça de Deus, que estava com Cristo, se ele quer ser justificado, perdoado pela lei, ele se separa de Cristo. Por quê? A lei não tem propósito de perdoar e justificar ninguém. A lei tem uma outra função, que é fazer parte do estilo de vida do indivíduo transformado por Cristo, de acordo com Hebreus 8:10. Agora, querer ser perdoado pela lei é a mesma coisa que se desligar de Cristo, porque Cristo é o único caminho através do qual você e eu somos perdoados por Deus. Então Paulo é muito claro em dizer o seguinte, que quem procura se justificar pela lei, já estando na graça de Cristo, não é? Ele se separa de Cristo, ele cai da graça. Ou seja, é perfeitamente possível, sim, eu me rebelar com Deus de tal modo que eu não permito mais que o Espírito Santo conduza a minha vida rumo ao arrependimento, segundo Romanos 2:4. E por isso Deus pode sim riscar o nosso nome do livro da vida. E aí eu vou ler mais um texto apenas, para nós irmos já para outras perguntas. E foi muito boa essa questão que o Tito começou o programa, porque demonstra realmente o perigo, não é? Demonstra realmente o perigo de nós sermos assim negligentes com a salvação, acharmos que por estarmos salvos não podemos mais perder a salvação. Então aqui no Salmo 69:28 diz assim: sejam eles, falando dos maus, não é? Tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Ou seja, é possível sim alguém perder a salvação, ser tirado do livro da vida, se essa pessoa se afasta de Deus. É por isso que Cristo nos adverte sobre a importância, querido amigo, de nós permanecermos no caminho da salvação. Eu vou ler aqui um texto para nós, que se encontra em Lucas 21:19, que diz assim: é perseverando que vocês obterão a vida eterna. Então, o próprio fato de Paulo advertir que podemos nos desligar de Cristo e cair da graça, e o fato de Cristo nos orientar a perseverarmos, isso demonstra que realmente uma pessoa pode sim perder a salvação depois de tê-la recebido, porque Deus não levará ninguém para o céu de colarinho. Então esse, resumidamente, é o ensino bíblico sobre este assunto. Ok, professor, muito bem. E para você participar do nosso programa, você já sabe, você pode mandar o seu SMS para 12 9156, não, 12 99156 6972. 12 99156 6972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e você vai ver que do lado direito tem um espaço dizendo que o programa está no ar. É só você colocar a sua pergunta que ela chega aqui na hora. E através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Você entra lá, curte a nossa página e manda a sua pergunta pra gente e ela vai estar aqui na mira. E através do Twitter, @namiradaverdade, tá bom? Bom, chegou uma perguntinha aqui, professor, do SMS. Quem mandou foi o Tiago de Nova Fátima e ele diz o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, de acordo com Romanos 5:21. E nós sofremos as consequências, inclusive podemos até perder a salvação por causa de Adão. Isso não é injusto? A salvação não seria uma dívida de Deus com a humanidade? Um jeito dele redimir por deixar a gente sofrer? Ou seja, Adão pecou, através de Adão entrou o pecado. A gente não tem culpa de nascer nesse pecado e olha só, a gente ainda pode perder a vida eterna por causa do condenado Adão lá, professor. Isso aí não é injusto, não? Será que Deus já não tinha que dar salvação pra gente de graça? Assim a gente já está salvo porque ele é que fez a gente estar nessa circunstância hoje? Olha, é uma pergunta interessante do nosso amigo, só que ele tem um pressuposto errado. Qual é o pressuposto errado?
em achar que Deus ele tem a obrigação de nos salvar. Deus não tem obrigação nenhuma. A partir do momento que a humanidade se afastou de Deus, né, Deus não tem obrigação nenhuma para com a humanidade, porque senão nós estaríamos, na verdade Deus estaria dependendo de uma graça e não nós. Mas quando estudamos a Bíblia, aprendemos o contrário, né? Que a graça vem de Deus. Então, se a graça vem de Deus, isso demonstra que não é Deus quem está devendo, é nós quem estamos devendo. Olha o que diz aqui Romanos. Vamos ler aqui Romanos 11, 5 e 6. Falando do plano de salvação, diz assim: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Então, se Deus escolhe um povo para salvar por sua graça, isso demonstra que Deus não tem débito para com a humanidade. É a humanidade que tem débito para com Deus. Então, esse primeiro pressuposto precisa ser corrigido do nosso querido amigo. Outro detalhe é o seguinte: nós herdamos a capacidade de pecar de Adão, mas nós não estamos pagando pelo erro de Adão. Como isso? Vou ler para você um texto aqui que se encontra em Romanos, primeiro texto, Romanos 6, 23. Olha o que diz aqui: pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Qualquer um que peca, o destino dele é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, você e eu herdamos a tendência ao pecado, herdamos nos genes a vontade para o mal. Só que a graça de Cristo nos alcança mesmo assim, nos resgata e nos dá uma segunda chance e vai transformando a nossa vida. E que nós pagamos pelos nossos erros e não pelo erro de Adão, nós sofremos sim as consequências do erro dele, mas não estamos pagando no sentido judicial pelo erro de Adão. E aí o texto que nos esclarece isso é Romanos 3, 23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Perceba, nós não estamos destituídos da glória de Deus porque Adão pecou. Estamos destituídos, afastados da glória de Deus porque todos nós pecamos. Então é bem diferente. Uma coisa é eu herdar as consequências, eu herdar a natureza pecaminosa, sofrer as consequências, diríamos genéticas, diríamos assim. Agora outra coisa é eu pagar judicialmente pelo que Adão fez. Nós não estamos pagando nada. Na verdade, Deus pagou o maior preço de todos para nos resgatar. Ele, pessoalmente, na pessoa, obviamente, de Jesus Cristo, ele veio a uma cruz morrer por nós, pagar o débito que nós tínhamos para com a lei dele. Então, na verdade, se alguém pagou um alto preço, foi Jesus e não nós. Então, este é o ensinamento bíblico, né? Ok, professor, muito bem. Uma pergunta que veio pelo nosso Facebook aqui, quem mandou foi o Rodrigo Blesson, diz o seguinte: é interessante a pergunta dele porque realmente Jesus agia dessa maneira. Olha só, professor, escute bem, ele diz o seguinte: Jesus, quando estava aqui na Terra, ele agia, quer ver de que maneira? Quando encontrava alguém, tipo, cego, perguntava: o que queres que eu faça? Logicamente não precisava perguntar, era a cura da cegueira. Quando Jesus foi quando foi sido preso, né, Jesus perguntou: o que vocês procuram? Claro que eles queriam pegar Jesus. Tipo, logo que ele era tentado, perguntava por que Jesus se fazia desinteressado ou alienado à situação. Sempre que ele ia cuidar, ele ia curar alguém, sempre que ele ia fazer alguma coisa, o que você quer que eu faça? Né? Então parecia que ele estava desinteressado no assunto. Por que Jesus tratava dessa forma aí as pessoas que ele entrava em contato, que estavam desesperados pela cura? Aí tem duas questões importantes. Eu vou ler um texto aqui que diz assim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Cristo tinha que realmente abordar as pessoas dessa maneira, até mesmo para despertar a fé nelas. Cristo curava pelo seu amor de livre e espontânea vontade, mas a pessoa tinha que ter fé.
Porque esse texto bíblico é claro em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus precisa curar uma pessoa que tenha fé que ele vai fazer isso. Então, quando Jesus fez a pergunta para aquele cego e para outras pessoas, o que queres que eu faça? Ele dá oportunidade para a pessoa expressar publicamente que ela tem fé nele. E através dessa expressão pública, por exemplo, os discípulos de Cristo, os apóstolos, vendo isso, eles poderiam perceber assim, poxa vida, essa pessoa com todos esses problemas, muitas vezes tem mais fé em Cristo do que a gente que está com ele o dia todo, a vida toda, não é? Então Cristo queria despertar a fé nas pessoas. Agora, é óbvio que na situação em que ele foi preso, como lemos ali em Mateus capítulo 27, ele também tem que agir como um ser humano. Ele é Deus, mas ele também é um ser humano. Então ele tinha que se comunicar com as pessoas na linguagem delas. Então, para ele abordar os soldados, de modo que os apóstolos também tivessem ali uma certeza do que estava acontecendo, então ele abordou, a quem que vocês procuram? O que vocês procuram? Ele sabia, só que ele tinha que se comunicar na linguagem deles para iniciar um diálogo. Então, nós temos que pensar assim, que Cristo é 100% Deus, de acordo com Isaías 9:6, mas ele também é 100% humano, né? Como lemos ali em João capítulo 1, verso 14. Então, temos que entender que Cristo tinha as duas naturezas, que ele, como Deus e como ser humano, ele também tem que se comunicar numa linguagem humana. Ok, professor. Agora, o Josué Santana dos Santos, quer dizer, ele está escrevendo aqui no Twitter e ele está perguntando o seguinte: amigos, teve briga de socos e pontapés em Apocalipse 12:7? Ou só foi verbal ou não teve nada disso? Apocalipse 12:7 diz o seguinte: depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão que combateu junto com os seus anjos. A pergunta é a seguinte, professor: essa luta que teve no céu entre Miguel, Jesus e o dragão, Satanás, e os seus anjos, foi uma luta física ou foi só uma forma de expressão da Bíblia dizer dessa batalha que teve no céu, onde Satanás foi expulso? Pois olha, pergunta interessantíssima. Existem vários estudiosos que dizem, né, que a peleja que houve no céu foi uma questão assim ideológica, mas com certeza foi muito mais do que isso. A palavra ali grega, né, para peleja, polemos, ela também pode significar esse choque, esse embate. Eu não consigo particularmente imaginar Deus simplesmente conversando numa boa com Satanás, dizendo assim: filho, olha, já que você pecou, a porta da frente é a serventia da casa, saia. Abusado do que o diabo, do jeito que ele é, com certeza ele tentou tomar o trono de Deus à força. E aí o que aconteceu? É óbvio que Deus o expulsou de lá. Tem um texto aqui em Daniel que também é muito interessante, que mostra que a batalha entre o bem e o mal é uma coisa real, uma coisa violentíssima, de proporções maiores do que imaginamos. Eu vou ler para você aqui um texto que se encontra em Daniel, capítulo 10, verso 13, que diz assim: aqui é Gabriel falando com Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. É possível um rei humano impedir que o anjo Gabriel se aproxime de Daniel? É impossível. Agora, como que o príncipe do rei da Pérsia resistiu Gabriel por 21 dias? Simples. O príncipe do rei da Pérsia, que não é uma referência a ser humano, mas um demônio extremamente poderoso, responsável por comandar a maldade na região da Pérsia. E a batalha foi tão real que Miguel, um dos nomes de guerra de Jesus, teve que vir pessoalmente para resolver o problema. É óbvio que Gabriel não ficou ali batendo boca com esse demônio por 21 dias, como pensam alguns eruditos. Pelo contrário, a maioria dos eruditos crê que realmente a batalha entre o bem e o mal é uma coisa real, que existiu e que existe. É óbvio que não temos como explicar como que seres de natureza espiritual têm este conflito. Hebreus 1,14 afirma que os anjos são espíritos ministradores. Entretanto, a Bíblia é clara em dizer que realmente a batalha é uma coisa real. Você e eu, amigo que acompanha este programa, somos soldados e estamos num campo de batalha. E para você e eu vencermos, precisamos estar ao lado do general que nunca perdeu uma batalha, que é Cristo.
E precisamos, neste campo de batalha, além de termos nosso general, termos a armadura espiritual que Deus recomenda, ali em Efésios 6, 10 a 17. Leia este capítulo na sua casa, separe um momento para você descobrir quais são as armas espirituais que você tem que ter para você ser um soldado vitorioso ao lado do general Jesus Cristo, tá bom? Ok, professor, muito bem. Eu quero aproveitar agora esse momento e mostrar para você aqui essa revista que nós oferecemos para você em todos os programas. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Na verdade, é um verdadeiro curso bíblico. É um curso bíblico em formato de revista. Você pode levar no seu trabalho, você pode levar no ônibus, quando você está indo para o trabalho, enfim, a qualquer lugar você leva essa revista, você pode estar estudando a Palavra de Deus. São 16 temas importantíssimos que a Bíblia vem mostrando para a gente como viver nos tempos em que estamos vivendo, o tempo do fim. Para você ter essa revista aí na sua casa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai receber gratuitamente essa revista aí. Olha só, são 16 temas que no final dos temas, aqui no final da revista, você tem um questionário de cada lição. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para você. Ó. Deixa eu pôr aqui, ó, um questionário de cada lição que você estudou. E aí você preenchendo esses questionários e mandando para a gente aqui, você vai ganhar outro presente. Deixa eu pegar aqui embaixo para você, olha. É isso aqui, ó. São 3 CDs que você vai poder escolher um deles. É um CD de duetos, um CD de quartetos e trios e um CD só de solos. São músicas, duetos, grupos, trios e quartetos ou um CD de solo. Você preenche a revista, você preenche o estudo bíblico que você aprendeu, manda pra gente e você ainda tem a chance de escolher um desses CDs aqui para ganhar de presente também, tá bom? Então acesse lá novotempo.com/na mira da verdade e peça agora mesmo o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Não sai daí não, nós vamos para o intervalo, aproveite, mande suas dúvidas, as suas perguntas para a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo e também pela rede de rádios Novo Tempo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E se você está nos assistindo aí em Imperatriz, um abraço carinhoso para vocês que começou nesse final de semana, foi inaugurado o canal 25 de Imperatriz. Um abraço a você que está nos assistindo aí, toda a região de Imperatriz. Que Deus abençoe e que este canal possa trazer esperança para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom, vamos já mandar o professor na mira, professor. Vamos, meu amigo. Porque tem uma pergunta interessante aqui que a Williana, pelo Facebook, mandou pra gente. E ela diz o seguinte: eu duvido vocês colocarem essa pergunta. Já mandei várias vezes pelo SMS e nunca colocaram na mira. Sou assembleiana e gostaria de saber o que o Leandro Quadros vai falar e se quem fala em línguas estranhas como nós, deixa eu ver como que é a pergunta aqui, gostaria de saber o que o Leandro Quadros vai falar. Quem fala em línguas estranhas como nós, vocês falam que não vem de Deus. Quer dizer que vem do diabo? Na mente dos adventistas? Olha aí, professor, você já andou dizendo aí que o dom de línguas não vem de Deus? Então a Williana aqui agora está questionando a gente aqui, o programa. Se não vem de Deus, vem do diabo? É isso que a Bíblia fala ou é isso que os adventistas pensam, professor? Como é que é? Primeiramente, qual é o nome da irmã, Tito? Williana. Eliana. Não, Williana. Williana. Isso. Veja bem, Williana, nós cremos na existência de todos os dons espirituais e não acreditamos que Deus deixe manifestar os seus dons. Agora, deixa eu ler antes um texto para você ver aqui, que é 1 Coríntios 12, vou ler aqui para você do verso 7 em diante. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pela fé, pelo mesmo Espírito, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito,
Espírito Santo, né? Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos e há outra variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nós cremos plenamente neste capítulo que inclusive o dom de línguas faz parte dos dons espirituais que Deus dá. Entretanto, precisamos saber se o suposto dom de línguas que ocorre em muitas igrejas hoje é o dom de línguas bíblico. E aqui a coisa pode mudar bastante de figura. Por exemplo, vamos ler aqui Atos capítulo 2 e vamos perceber como que é o dom de línguas bíblico. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e apóstolos, Atos 2, a partir do verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que línguas eram essas? Eram línguas estranhas no sentido de ninguém entender nada? Biblicamente não. Olha o que diz o verso 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então veja, o texto é claro. As pessoas receberam o dom de línguas para comunicar o evangelho nos idiomas das pessoas que estavam ali na festa em Jerusalém. Isso nos mostra claramente que o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural que Deus dá para comunicar o evangelho. O termo línguas estranhas não existe no original grego, querida amiga. No original grego é somente línguas, o termo glossa, que quer dizer idiomas. Línguas estranhas, se você perceber na sua Bíblia, por exemplo, na Almeida, revista e corrigida, em 1 Coríntios 14, o termo estranhas está em itálico, ou seja, a palavra é escrita deitadinha. O tradutor com isso está indicando claramente que esse termo não está no grego e ele acrescentou com o objetivo de dar algum sentido ao texto que ele julgou necessário. Então, as línguas da Bíblia não são estranhas no sentido de que ninguém entende nada. O dom de línguas bíblico tem um propósito evangelístico. Tanto que o apóstolo Paulo, quando os coríntios estavam usando erradamente o dom de línguas, em 1 Coríntios 14, ele estava corrigindo o uso equivocado do dom de línguas. Mas agora, como é que eles estavam usando erradamente, professor? Qual é essa situação aí que você está especificamente na Bíblia? Que usar errado era esse? Eles estavam aqui usando o dom de línguas de uma maneira que as pessoas não entendiam, estavam usando desorganizadamente. Então eu recomendo que o nosso espectador... Mas essas línguas que falavam eram outros idiomas? Ali era o seguinte, eles falavam outros idiomas e as pessoas não entendiam, porque as pessoas muitas vezes que estavam na plateia não entendiam aquele idioma. Entende? Então eles estavam usando erradamente. E aí Paulo aqui, em 1 Coríntios 14, no versículo 9, ele faz uma advertência em forma de pergunta. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? E aí, no versículo 19, todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Agora, existe outro texto na Bíblia aí que diz que, com falar línguas, precisava de um intérprete, que esse falar era a língua dos anjos. E aí, como entender isso? Não entra no mesmo contexto? Esse termo está no mesmo contexto do capítulo 14. Realmente, quando Paulo está corrigindo o dom de línguas, não é? Ele está realmente dizendo o seguinte, que não deve se usar este dom de maneira errada. E que tem que ter o intérprete. Se a pessoa fala num outro idioma na igreja e a plateia que está ali não entende, então tem que ter o intérprete que faça o dom ser entendido. Uhum. Então esse é todo o sentido do capítulo 14. E aqui só para eu voltar no argumento, perceba aqui, querido amigo, que Paulo fala o seguinte, tem que serem palavras compreensíveis, se não forem que tenha intérprete para outra pessoa entender. E no verso 19 ele fala o seguinte, eu prefiro falar 5 palavras na igreja que alguém entenda,
do que 10 mil numa outra língua que ninguém entenda nada. Considerando que o Espírito Santo é um Deus de ordem, de acordo com 1 Coríntios 14, 33 e 40, nós questionamos sim os supostos dom de línguas que existem por aí, que não tem ordem, que as pessoas gritam e fazem algazarra e que não tem propósito evangelístico. Então, questionamos muito a origem deste dom, sim. De acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia. Não tem margem na Bíblia para essa questão de língua angélica. Até mesmo porque em Apocalipse 22, 8 e 9 e em Gênesis 18, quando anjos se comunicavam com seres humanos, eles falavam o idioma dos seres humanos, não falavam língua de anjo. Então, se o próprio anjo se faz entender, por que Deus vai me dar uma língua angélica para ninguém entender nada? Não tem cabimento, não tem lógica, não tem apoio bíblico, o dom de línguas estranhas que ninguém possa compreender nada. Realmente não pode ser apoiado pela Bíblia. Ok, professor, mas eu queria dizer a você que o que a gente responde aqui é baseado na palavra de Deus, na interpretação bíblica, o que a Bíblia está dizendo. Não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, do Leandro Quadros, não. É o que a palavra de Deus nos diz. Por isso eu agradeço muito a sua participação. Nós estamos aqui para juntos aprendermos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você, nosso irmão da Assembleia de Deus, você, meu irmão da Igreja Batista, você, meu irmão da Igreja Presbiteriana, da Igreja Renascer, da Igreja Metodista, você que acompanha o nosso programa. O objetivo nosso é estudar a palavra de Deus, é apresentar o que a Bíblia Sagrada tem para nos mostrar. A capacidade do Leandro Quadros, do professor Leandro Quadros, é que Deus deu a capacidade dele a armazenar textos para mostrar o que a Bíblia fala sobre os mais diversos assuntos. Por isso, não é a opinião dele, não é a nossa opinião, não é a opinião da TV Novo Tempo, nem da Igreja Adventista, mas sim o que a Bíblia fala, o que a Bíblia apresenta para a gente. Por isso, eu agradeço muito a sua sinceridade, eu agradeço muito o seu questionamento e saiba de uma coisa, se você não concorda com a gente, escreva para a gente. Nós estamos aqui para apresentar para você o que a Bíblia fala, o que é estudar um pouco mais, se aprofundar no assunto. Então não tenha preconceitos, não. Escreva para a gente e vamos juntos conversar e desvendar a verdade que está descrita neste livro sagrado. Obrigado pela sua audiência. E tem mais uma pergunta aqui, professor, que chegou pelo SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Me chamo Marinho, sou da Igreja Batista de Araraquara, São Paulo. Um abraço a Araraquara que nos assistem aí. Um abraço a você que é de Araraquara, que está nos acompanhando. Vocês adventistas pregam e creem que após a morte não existe céu e nem inferno. Mas não é isso que a Bíblia fala. Olha o Senhor, deixa eu ver, olha o que o apóstolo Pedro nos mostra em 1 Pedro 3, 19 e 20. Pois Pedro estava falando do próprio Jesus, que após a morte foi e pregou aos espíritos em prisões, ou seja, no inferno, especialmente aos que morreram no dilúvio. Examinemos com cuidado a Bíblia. Olha aí, professor, que história é essa de que Jesus foi pregar no inferno, meu amigo? Aqui está dizendo nosso irmão que Jesus foi pregar no inferno e que esse negócio de vida após morte, que a morte não é só um sono, não. É isso mesmo? O que a Bíblia fala? Vamos lá. Querido irmão Marinho, muito obrigado por sua pergunta. Esse texto, 1 Pedro 3,19, precisa ser entendido dentro do seu contexto. E para entendermos esse versículo, precisamos fazer algumas perguntas para este versículo. Então aqui no versículo 19 de 1 Pedro 3 diz assim: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Nós precisamos fazer algumas perguntas para o texto e buscarmos no texto bíblico essas respostas. Primeira pergunta: existe oportunidade de salvação depois da morte? Segunda pergunta que poderíamos fazer: quem pregou a esses espíritos? Que espíritos são esses? E que prisão é esta? Pelo menos essas 4 perguntas. Há outras, mas podemos fazer essas 4 perguntas ao texto. Vamos começar respondendo pela primeira. Existe oportunidade de salvação depois da morte, de modo que Cristo possa ter ido ao inferno pregar a esses espíritos? Vamos deixar que o texto bíblico nos responda. Primeiro texto, Hebreus, capítulo 3. Vamos ler do verso 13 até o 15.
Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 15. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Esse texto é muito claro em dizer o seguinte, que nós temos que aceitar a Cristo, nos encorajarmos para a salvação hoje e não depois. Por quê? Porque depois o coração se endurece para o pecado. Então o texto é muito claro. Não tem como depois da morte a pessoa ter uma outra oportunidade. E aí você vai também para 2 Coríntios 6, verso 2, e ali é dito o seguinte: hoje é o dia da salvação. Então, se você aceitar que em 1 Pedro 3,19, Cristo está pregando a espíritos de mortos, você está contradizendo um ensinamento bíblico claro de que oportunidade de salvação é só em vida. Respondemos à primeira pergunta. Existe oportunidade de salvação após a morte? Não. A oportunidade é em vida. Vamos responder à segunda pergunta. Quem pregou? Que espíritos são esses? Terceira pergunta. E que prisão é esta? Quarta pergunta. Vamos ler do verso 18 ao 20 de 1 Pedro. E aí você vai ver como vai ficar mais claro. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aqui na Nova Versão Internacional, Espírito está com letra maiúscula, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Perceba uma coisa, não foi Cristo quem pregou a esses espíritos, foi o próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que vivificou Cristo dos mortos, que pregou os espíritos em prisão. Aqui já descartamos a ideia de Cristo ter ido para o inferno. Se alguém foi para o inferno, foi o Espírito Santo, contextualmente falando. Mas não foi isso que aconteceu. Quem são esses espíritos? Perceba, o verso 20 diz: os que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Ou seja, quando o Espírito Santo pregou essas pessoas, elas estavam vivas nos dias de Noé. Ou seja, o termo espíritos aqui é empregado aos antediluvianos. Porque Deus só pode atuar no coração humano quando o ser humano está vivo, para o ser humano poder se arrepender. Então, o termo espírito pode sim ser aplicado na Bíblia a pessoas que estavam vivas, como no caso dos antediluvianos. E que prisão é esta? Aí eu finalizo a resposta lendo Provérbios 5, 22, que diz o seguinte. Provérbios 5, 22. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Com base nessas informações de Hebreus 3, 13 a 15, 2 Coríntios 6, 2, lendo 1 Pedro 3, 18 a 20 e lendo Provérbios 5, 22, podemos dizer que o texto está afirmando o seguinte: Cristo, por meio do Espírito Santo, atuou no coração dos antediluvianos que estavam presos pelas cordas do pecado. É isso que o texto diz contextualmente. Então não podemos pegar o verso 19 isoladamente, porque senão criaremos, irmão, uma heresia na Bíblia. Uma heresia dizendo que Deus dá uma outra oportunidade de salvação após a morte, sendo que é somente em vida que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, segundo João 16, 8 a 10. E por isso o ensinamento bíblico que nós apresentamos aqui realmente não pode jamais apoiar a ideia de que o ser humano tem uma alma que sobreviva fora do corpo antes de Cristo voltar a este mundo. Eu recomendo para você fazer um estudo profundo deste tema, esse livro espetacular, Crenças Populares, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz.
Este livro é da Casa Publicadora Brasileira e aqui tem um capítulo, 3 capítulos vitais para você estudar esse assunto, irmão. Imortalidade da alma, vida após a morte e inferno como tormento sem fim. E outras doutrinas que na verdade são crenças populares e não bíblicas que o autor refuta com muita propriedade. Eu recomendo este livro, vai ser um estudo profundo para você, né? cpb.com.br ou 0800 979 0606. Um material excelente que você vai ver, inclusive, eruditos evangélicos que concordam hoje com esse posicionamento bíblico de que morte é morte mesmo, né? Ok, professor. A próxima pergunta aqui pelo Twitter, a Ana Paula, ela falou que está insistindo. Você não está insistindo não, Ana Paula, sua pergunta agora está na mira. E ela pergunta o seguinte, professor, será que é hoje... Não, ela fala, será que hoje o amigo Tito responderá a minha pergunta? Eu não, mas o professor vai estar na mira. A pergunta dela é o seguinte, professor. Daniel 7,25 se cumpriu em Macabeus? Olha a pergunta dela. Os gregos mudaram a lei? Daniel 7,25, para contextualizar você, meu amigo telespectador, é o seguinte, diz o seguinte, está falando da besta de 10 chifres e de um chifre pequeno que subiu e derrubou 3. E diz o seguinte, ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Essa profecia de Daniel aqui não cumpriu lá em Macabeus, através dos gregos, ao mudarem as leis, professor? Não tem como, querida telespectadora, pelo seguinte, esse chifre pequeno, de acordo com Daniel capítulo 7, ele saiu do Império Romano, ou seja, foi depois dos gregos. Nós sabemos dos impérios mundiais na seguinte sequência, os principais que Daniel 2 e 7 mencionam, não é? Babilônia, Medopérsia, Grécia e depois de Grécia veio Roma. Esse chifre pequeno saiu de Roma e o poder que saiu de Roma imperial foi Roma papal. O poder que perseguiu os cristãos foi Roma papal na Idade Média. E essa traduçãozinha que o Tito leu de 3 anos e meio é uma tradução apócrifa, viu, Tito? Ah, é? Tô brincando. Não é apócrifa, mas ela é uma tradução equivocada, porque no original é assim, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok. Isso tem relação com Apocalipse 12, 6, que fala que eles foram perseguidos por 1260 anos. Então o tradutor aí, de uma maneira equivocada, infelizmente colocou 3 anos e meio para dar a ideia de que o chifre pequeno aqui é Antíoco Epífanes. Mas não tem nada a ver com esse personagem. Esse personagem é de pouca significância na história. Então realmente Daniel 7,25 não se cumpriu com Antíoco Epífanes, se cumpriu sim com Roma papal. Então, como é que está o texto na sua Bíblia aí? Esse está assim, ó. Daniel 7,25. Falará palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Isso aqui equivale lá em Apocalipse 12, né, a 1260 dias ou 1260 anos proféticos. Mas como o tradutor tem um pressuposto errado na interpretação do chifre pequeno, é óbvio que ele colocou 3 anos e meio, mas não é isso que o texto ensina no seu contexto, não. Ok, professor, então agora você vai estar no momento da mentira. Acompanhe. Você não vai acreditar, mas o momento da mentira é com base num fato, numa história real. Hoje eu conversei com uma pessoa que me contou a experiência de uma amiga dela íntima, que essa amiga esteve numa igreja, ela havia se separado do marido, do seu companheiro, né? Não estavam ainda casados legalmente, moravam juntos, e ela recebeu uma revelação de que Deus traria esse marido de volta. Ela era já uma pessoa convertida, crente em Cristo, e a outra pessoa não. A outra pessoa se dedica a não trabalhar e fuma maconha o dia inteiro. E aí essa pessoa recebeu uma revelação de que Deus mandou essa pessoa para ela converter essa pessoa. Eu vou dizer a você com muito carinho, com muito respeito, que esse tipo de experiência é uma mentira.
Deus não revela nada que contradiga a sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Vou ler para você 2 Coríntios 6,14 sobre o que Deus pensa da união entre uma pessoa com alguém que não quer nada com o Evangelho, que não quer nada com Deus. 2 Coríntios 6,14 em diante. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Deus jamais daria uma revelação para uma pessoa para ela contradizer esse ensinamento de que não devemos nos colocar em jogo desigual. Mas parou para pensar nisso? Toda a revelação que Deus dá tem que estar baseada na Bíblia. Então, se a Bíblia diz, não se coloque, minha filha, em jogo desigual. Minha filha, você é uma cristã. Não se case com uma pessoa que não quer nada com Bíblia e só quer ficar com maconha. Se a Bíblia diz isso, não se pôr em jogo desigual, como que Deus vai revelar para você ficar com essa pessoa? Contraditório, Deus não faz isso. Então eu recomendo, tenha muito cuidado com essas chamadas revelações. Se alguém revelar algo na sua vida, por mais que as ideias se encaixem, se não estiver baseado em Isaías 8, 19 e 20, fuja, porque o diabo tem falsificado muito esse tipo de coisa. Isaías 8, 19 e 20 diz assim, verso 20, a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Se alguém revela algo que não está de acordo com a Bíblia, é um falso profeta, cuidado, porque Deus nunca contradiz uma revelação que ele deu na Bíblia. E por isso, cuidado, meu amigo. Pois agora eu vou ter que te colocar na mira. Preste bem atenção. Eu acho que você não vai ter tempo de responder. Se não tiver, a gente deixa para semana que vem. Tá bom, amigo. O que você me diz de Oséias? Oséias, Deus pediu para que ele casasse com uma prostituta. Isso é contra a vontade de Deus. Eu acho que você não vai ter tempo de responder essa. Então se prepare, meu amigo. Vamos lá. Porque a semana que vem você vai estar na mira da Tá verdade. Bom. Olha, essa é muito boa. Ele vai colocar ali. Mesmo, Se prepare. Eu não tenho tempo para ele responder porque essa pergunta é longa. Mas já que nós estamos falando sobre o assunto de casamento, vê se você consegue em 1 minuto responder essa aqui, ó, do Facebook. Uma pessoa que vive em uma união estável há 8 anos pode ser batizada? Por favor, respondam esta pergunta, pois estamos querendo saber se somos ou não filhos de Deus, como as pessoas que são casadas. Olha aí, professor, uma união estável. Você tem 1 minutinho, você consegue? Consigo. É óbvio que vocês são filhos de Deus, não há nenhuma dúvida. Agora, Romanos 13, 1 a 4 mostra que temos que nos submetermos à lei. A união estável tem que ser um passo para uma união mais sólida, que é o casamento. Então é recomendável, meus irmãos, realmente, que vocês estão em união estável, por que não se casar? Não é? Por que não criar um vínculo maior perante a lei e perante Deus? Então, segundo Romanos 13, 1 a 4, mesmo vocês sendo filhos de Deus, Deus quer sim que vocês regularizem a situação para que os filhos, a família, tenha maiores direitos civis, não é? Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, lembrando que a semana que vem o assunto de Oséias com relação à revelação, você vai estar na mira, meu amigo. Vamos lá. A sua sorte é que você não teve tempo, mas a semana que vem eu te pego. Tá bom. A gente se encontra terça-feira que vem, meu amigo. Tudo bem, meu amigo. Um abraço a você, um abraço, amigo telespectador e amigo ouvinte. Lembrei de uma família querida, uma das quais eu tinha que mandar um abraço muito grande para a família do pastor Alexandre Lopes, Fabiana Lopes, a Milena, o Bruno e o Matheus. Que Deus guarde a vocês, viu? Que moram lá em Campos, Rio de Janeiro. E nunca esqueça, amigo telespectador e amigo ouvinte, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa, você já sabe, sempre os seus questionamentos, sempre suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!